Olá, tudo bom? Mais um Pocket. Olha só, veio uma perguntinha no meu Instagram bem interessante, eu gostei da pergunta. E é uma dúvida que pode aparecer aí para você que é perito, para você que é assistente técnico juriconsultor de empresas. E hoje eu vou falar mais especificamente das questões envolvendo as perícias ergonômicas e as análises ergonômicas. A pergunta que veio no meu Instagram, no meu Stories, foi o seguinte. Olha só, quando acontece uma ação trabalhista, né, uma reclamatória trabalhista, e a empresa reclamada resolve juntar a análise ergonômica no processo. Então ela junta a análise ergonômica no processo. Quem que vai olhar essa análise? Né? Quem que vai analisar? Daí a pessoa me perguntou, é o juiz? Ou é algum auditor do Ministério Público ou do Ministério do Trabalho? Então, primeiro que a gente tem que pensar o seguinte, bom, se o documento entrou no processo, ele dá vistas para todo mundo, então todas as partes podem ver aquele documento ali. O que acontece com esse documento dentro do processo? O perito, ele pode levar em consideração o que está escrito lá, mas normalmente ele capta, ele faz uso das provas que ele produz. Ele não usa a prova emprestada ou ele não usa a prova de uma das partes, porque senão ele pode tomar partido, né? E nem sempre a análise ergonômica pode relatar de fato o que acontecia, por N motivos, né? Por incompetência do ergonomista, porque foi numa linha do tempo que não existe mais, porque foi feito de uma maneira sazonal, enfim, por N motivos aquela análise pode ter alguma inconsistência. Mas o perito, se porventura ele analisou, ele observou lá, ele viu que a análise está muito parecida com aquilo que ele verificou em loco, ele pode sim fazer uso de algumas informações que tem lá para completar o laudo dele. Mas na prática, na maioria dos casos, não é assim que funciona. Porque senão do outro lado o reclamante pode ficar indignado que o perito escolheu o lado, né? Porque então preferiu a análise em detrimento ao depoimento dele. Então a gente tem que ter cuidado com isso. O que vai acontecer? Se ele está dentro do processo, todo mundo está assistindo ali, se existir um chamamento do Ministério Público entrar no processo, que acontece, às vezes o processo toma dimensões grandes, né? Aumenta a dimensão, a culpa vai aumentando, os problemas ali começam a surgir, começa a brotar problema daquela reclamatória, o Ministério Público do Trabalho pode ser chamado a participar daquela reclamatória para se posicionar, enfim, e aí sim, essa análise pode cair na mão do auditor e o auditor vai fazer uma auditoria, um pente fino sobre essa análise. O que acontece também, e é uma estratégia que os assistentes técnicos de reclamante usam com frequência, primeiro, orientar o advogado que na peça inicial ele já solicite que a reclamada apresente análise ergonômica. Então, o jurisconsultor, ele ainda não está assistente, porque ele não foi indicado no processo, ele está lá e diz, olha, é o seguinte, já na tua peça inicial, nós já vamos pedir a análise ergonômica da empresa. Já vamos de cara pedir, porque me parece que a empresa tem alguns problemas ergonômicos ou a empresa não tem análise. Vamos supor que então a empresa juntou a análise. No momento que ela junta a análise, uma outra estratégia do assistente técnico é auditar essa análise. Ele pega essa análise e faz uma auditoria e aponta os problemas dessa análise, tentando convencer o juiz de que houve uma negligência por parte da empresa, que apesar dela ter análise ergonômica, a análise era insuficiente, era inconsistente e não atendia o mínimo recomendado pela legislação. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui é o manual de aplicação da NR17 e a NR17 puramente. Então, não cumpriu o mínimo que o manual recomenda e ele pode fazer todos os apontamentos. E o juiz pode se convencer de que realmente aquela análise foi insuficiente ou aquela análise não está adequada, ou enfim. E uma outra situação que pode ainda acontecer, antes que eu me esqueça, como é que o assistente vai se manifestar ou o jurisconsultor em cima disso? Em forma de
de parecer técnico ou parecer ad hoc, o advogado que vai juntar um parecer dizendo, olha, a gente fez uma auditoria ad hoc, com o objetivo de apontar todos os problemas e está aqui juntando o processo. O que pode acontecer também é o juiz sendo provocado ou de repente muita batida dizendo que aquela análise é ruim, que aquela análise é problemática, que a análise está insuficiente. O juiz pode olhar para o perito e dizer, olha, expert, por favor, audita essa análise e me diz se ela está adequada ou não. Pode acontecer. Além do perito ter que fazer o seu laudo, né, e apontar as inconsistências, os problemas ali daquela empresa, pode o juiz dizer, olha, expert, audita por gentileza aí essa análise ergonômica, me diz se ela está adequada, se ela atende os requisitos mínimos da NR17. Então veja, eu sempre digo isso para os meus alunos, para você ter um cuidado imenso com aquilo que você assina, porque aquilo carrega o seu nome e vai andando. Daqui um pouco chega num momento, numa ação judicial, que ela vai tomando proporções grandes, né? Ao ponto assim de ter uma reclamatória trabalhista, aí os documentos da empresa estão desorganizados, o autor da ação chama o Ministério Público do Trabalho para dentro do processo, aí esse documento seu vai ser auditado por um auditor do Ministério Público do Trabalho, pelo perito, e assim, pode o juiz te chamar e te responsabilizar também por isso. Ou então a empresa depois, se ela vier a perder a ação, ela diz, olha, a gente perdeu e um dos agravantes foi porque a gente foi acusado de negligência, porque a análise ergonômica entregue foi auditada por 2 profissionais que disseram que ela estava inconsistente, inadequada, insuficiente. Então, a gente deve ter muito cuidado com os documentos que a gente emite, né? O nosso nomezinho está ali. Se você está inseguro em fazer uma análise, procure um outro colega para te ajudar, alguém com mais experiência, faça uma mentoria, né? Análise que você procure botar validade nos documentos que você assina. Olha, essa análise aqui vou dar uma validade de 1 ano, a minha assinatura, você é responsável técnico por X tempo dessa análise, porque a qualquer momento alguém pode usar esse documento para se defender e aí o documento não está adequado, né? Então o perigo de a gente se envolver em algo que não quer é muito grande. Então vamos lá. Resumo do Pocket. A tua análise ergonômica ela vai entrar para dentro do processo, vai ficar visível para todos os atores do processo. Se uma das partes chamar o Ministério Público do Trabalho, você vai ter que dar cabo da responsabilidade daquela sua análise. O assistente técnico do reclamante, normalmente, se ele é um bom assistente, ele audita a tua análise, faz apontamentos negativos, aponta que talvez tenha negligência ou inconsistências naquela análise, e a empresa, enfim, pode vir a ser condenada ou atrai mais a culpa para ela, né? Porque o juiz na sentença ele pode dizer, olha, além da perícia ergonômica ter apontado fatores de risco de adoecimento, além da perícia de saúde ter fixado o nexo causal, identificamos culpa da empresa na medida que a análise ergonômica apresentada no processo era insuficiente e foi capaz, os fatores de risco ergonômico foram capazes de adoecer o trabalhador. Então o juiz vai na sentença, ele vai se apoiando nos elementos do processo. Então você tem que ficar esperto e entregar os documentos com responsabilidade, lembrando sempre que o seu nome está lá e a sua assinatura está indo junto. Beleza? Se você curtiu, vou ser redundante, curta, dê um joinha, compartilha, salva, enfim, interage aí com esse conteúdo para que a nossa comunidade aumente e mais peritos tenham acesso a esse conhecimento aí. Beleza? Valeu! Tudo de bom!